noite, igreja, a graça e a paz, amém? Se coloque de pé na presença de Deus. Vamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento nessa noite, iniciando mais uma semana na presença do Pai. Gostaria que você, que tivesse a sua palavra, abrisse lá em Salmos 115. Salmos 115, no versículo 9. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Diz assim: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aqui nesse capítulo aqui de Salmo, ele repete várias vezes que o Senhor, Ele é o nosso socorro, o Senhor é o nosso escudo. Então, para você, não sei como você entrou aqui essa noite, que você venha abrir o seu coração, se derramar aos pés de Jesus, sentir a presença de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos entregar este culto a Deus, amém? Senhor e amado Pai, soberano Deus das nossas vidas, ó Senhor, abrimos agora, Senhor, o nosso coração, ó Pai, para receber, Senhor, sempre, 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 Senhor, o melhor de Ti, ó Pai. Entregamos, Senhor, essa semana que vai se iniciar, entregamos a nossa vida, entregamos, ó Deus, o nosso trabalho e tudo que o Senhor fizer, Senhor, estamos abertos a receber, ó Deus, o melhor de Ti para as nossas vidas. Entregamos a Ti, ó Deus, o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, ó Deus. Entregamos a Ti, ó Deus, com humildade no Seu altar. Amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Esse cântico diz que ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Amém. É um cântico antigo, mas muito lindo. Vem saltando sobre os montes. Coração. Yeshua, 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 Yeshua.
pessoas estão malucas, as pessoas estão endoidando, nada mais lá está normal. Mas o Deus que está dentro de nós continua sendo o mesmo. E Brasília pode derreter, que nós continuamos vivos. E nós continuamos servindo a um Deus vivo, que nunca vai nos desamparar. E nós estaremos sempre bem na presença de um Deus maravilhoso, em o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Adorado entre nós, tão desejado aqui, Senhor, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Messias aguardar, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias adorado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Só a igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Tá lindo. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias adorado, Ele vem me buscar,
joelho se dobrará e toda língua confessará. Em breve dos céus Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse cântico está lá em Atos 2, né? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Quem pode dizer nessa noite que não está precisando de um a mais de Deus? Eu estou. Todos nós. E quanto mais vir do Senhor para mim, para a sua e para a nossa vida, nós seremos pessoas cada dia mais felizes, porque a verdadeira alegria, sabe onde que ela está, a verdadeira alegria? Não estar em ser feliz, em rir à toa, em rir sozinho, mas rir pela presença de um Deus vivo em nossas vidas, mas glorificar pela presença de um Deus vivo em nossas vidas. Porque quem ri sozinho, tem um UEM ali, um hospital ali, onde as pessoas que riem sozinhas vão para lá. Então nosso papel não é rir sozinho, mas rir de uma presença viva, de um Deus vivo dentro de nós. Um sorriso feliz de felicidade, não de loucura. Embora o reino de Deus seja loucura para os homens, mas o nosso prazer está em Jesus Cristo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vamos cantar isso aí, convidando mesmo com força, para que o Senhor seja cada vez mais em nosso meio, amém? Estamos aqui tão sedentos de Ti.
coisa mais linda do mundo é viver esse momento que você está vivendo. Sabe por quê? Porque lá no alto, no céu, existe um trono. E nesse trono tem um Deus. E esse Deus está olhando para cá agora. E você já parou para pensar que você está diante dele? Você já parou para pensar que tudo que ele te fez até hoje, pedindo em troca apenas isso que você está fazendo? Quando a CPFL e o DAEM e outros lugares cobram tudo que a gente tem, nosso Deus deu a vida dele de graça para nós. E ele só quer isso, a nossa atenção, nosso louvor, a nossa dedicação. E louvado seja Deus quando há tantos rejeitando a Deus. Sabia que o pai da psicologia, o Freud, era ateu? Se o cara era ateu, que moral ele tem para dizer alguma coisa sobre algum conserto de vida de algum ser humano? Um cara ateu escreveu livros dizendo o que o ser humano tem que fazer para melhorar de vida. E você tem o Deus vivo dentro de você, que pode te curar, sim, e vai te curar de todos os traumas, de todos os perrengues que há em você. Você vai ser curado, sim, por esse Deus vivo que está dentro de você. Freud era ateu, mas nós cremos num Deus vivo que está aqui nesse momento, olhando para mim e para você. E se você louvar com o coração, você vai ser curado agora, hein? De uma doença, hein? O seu parente lá no hospital, onde quer que ele esteja, quem está assistindo aqui, o seu parente lá no hospital vai ser curado agora, em nome de Jesus. Com essa canção, eu navegarei no oceano do Espírito. O avivamento já está aqui. E sabe onde começa? Dentro de mim e de você. Estou dizendo que vai vir ainda, mas eu posso fazer ele já estar aqui. Você pode fazer já estar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. De novo. Eu navegarei oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, ele está aqui. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei, adore com o coração, ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei
quero chamar minha esposa aqui agora. Pode deixar aí, amor. Não precisa subir o fundo não, sobe aqui. Amém? Ela vai estar fazendo uma oração de poder. E você vai declarar agora que todas as doenças de um parente seu, que com certeza você tem algum parente que está tendo alguma doença. Amém? E ela vai estar decretando. Eu vou estar fazendo fundo aqui a Cris, o pessoal, decretando a sua vitória. Amém? Glória a Deus. O fim da doença. Jesus, levante as tuas mãos em direção à tua casa. O Senhor já sondou o teu coração quando passou por essas portas aqui nessa noite. O Senhor conhece o teu íntimo, a tua vida, a tua necessidade, a tua dor, a tua enfermidade, a tua angústia, a tua tristeza. E deixa o Espírito Santo de Deus, que nós convidamos Ele aqui, Ele é bem-vindo neste lugar. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus te usar agora como intercessor. E ora pela tua família, ora pela tua casa, ora por esta pessoa que está acamada, esta pessoa que está doente, essa pessoa que está enferma, ou que está aprisionada na alma, está aprisionado por uma angústia, por uma depressão. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pelo poder da tua palavra, Senhor. Senhor Deus, a tua palavra que nos declara, Senhor Deus, que o Senhor já levou, Senhor Jesus, na cruz, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras ou machucaduras nós fomos sarados. Senhor, aonde encontra agora um enfermo, Pai, seja o enfermo da mente, seja o enfermo da alma, seja o enfermo do físico, Senhor, que essa pessoa seja agora alcançada, tocada, curada pelo teu poder, Senhor. Aquele centurião, Pai, declarou para o servo dele, Senhor Deus, que bastava uma palavra tua, Senhor Jesus, e ele sararia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pelo teu poder, Pai, que é onisciente, onipotente, onipresente, Pai, vai de encontro agora esta pessoa que está no hospital, como Felipe, Senhor. Toca nele, cura, Senhor. Vai tirando, eliminando toda a bactéria, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Vai alcançando a vida da irmã Alma, do irmão Francisco, Pai, da irmã Lourdes. Vai alcançando agora, Pai, a Cristiane. Senhor Deus, vai alcançando agora, Pai, a minha mãe. Vai alcançando, Deus, aonde estiver um acamado, aonde estiver um enfermo, que ele seja agora tocado, curado. E se alguém entrou aqui nessa noite, Pai, sentindo angústia da alma, se entrou aqui nessa noite triste, entrou aqui nessa noite enfermo, Pai, é sobre a tua palavra, Pai, que nós declaramos cura, declaramos, Pai, o milagre, declaramos agora, Pai, o óleo da alegria sobre esta alma, sobre este coração. Tira a tristeza, tira a depressão, tira o síndrome do pânico, tira a angústia da alma, tira agora, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que seja tocado agora, curado, em o nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós clamamos, porque a tua palavra nos declara que o Senhor é o Senhor que sara, sara, Pai, esta vida nessa noite, em nome de Jesus. É o que nós cremos, Pai, que nós declaramos, é sobre a tua palavra, em o nome de Jesus. Santo de Deus, que desce como fogo. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Vem Espírito como em Santo. Pentecoste. Vem, Espírito Santo, E enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo. Espírito Santo, desce como fogo, Senhor. Vem como em Vem, Espírito Santo de Pentecoste. Deus, traz restauração, traz alegria. Enche-me de Oh, novo. Espírito Santo. Aleluia, Jesus, tu podes, Eu Senhor. navegarei. Aleluia. Você Repete que comigo crê. assim. Vamos dar um grito de guerra aqui. Repete assim: diabo! Aleluia. Vamos falar todo mundo junto. Diabo! Pega suas malas Todo mal. que você teve direito até agora na vida de cada um aqui presente e saia em nome
de Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas forte para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Pode sentar. Nós vamos dar continuidade nessa noite. Um ato de adoração também é um ato de dizimar e ofertar ao nosso Deus. E nós vamos fazer este momento da oferta, do dízimo, porque através do seu amor, da sua fidelidade, essas portas estão abertas. Pessoas podem ser aqui, né, ministradas, recebendo o pão do céu, que é a palavra de Deus, amém? Eu vou estar lendo aqui segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, o verso 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está nos dizendo aqui: aquele que dá semente ao que semeia, pão ao que come, ele suprirá a nossa sementeira. E aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E nós precisamos lançar a semente. E essa palavra aqui diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Tem que haver uma proposta, né? Propor quer dizer uma ação de uma entrega. E eu estava meditando também hoje que essa ação de propor é apresentar algo para ser aprovado, né? Algo para ser aprovado, é uma proposta, né? Então aqui está falando: cada um contribua conforme propôs o seu coração, né? Então propõe no seu coração a fidelidade, propõe no seu coração ser um dizimista na casa do Pai, propõe no seu coração ser um ofertante na casa do Senhor, né? Propõe lançar a semente, porque o fruto antigamente era dado o dízimo, a oferta, através do grão, das colheitas, né? Dos frutos da terra e dos animais também. E hoje qual que é o fruto do trabalho? É o salário mensal. Então todo fruto ele tem uma semente, e quando você come o fruto, você tira a semente para ser plantada, né? E essa semente lançada na terra boa, ela frutifica. E assim também no reino de Deus, quando você lança a tua semente, com certeza no reino de Deus, a bênção do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. Não por berganha, não, né? Pelo cuidado de Deus, né? Pela graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Porque Ele é fiel, né? Então segura na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Vamos adorar o Senhor. Você pode trazer aqui no altar logo em seguida. Vamos orar. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, meu Deus, cada dizimista desta casa, cada ofertante, Pai, meu Deus, que tem proposto, Senhor Deus, ser um mantenedor desta casa, e tem mantido essas portas abertas. Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos sobre o teu povo em maior abastança, e repreender o devorador, para que não consuma o fruto do trabalho dos teus filhos, mas que haja abundância na mesa, nos celeiros de cada um, Senhor. Pai querido, que haja, Pai, sempre, Senhor Deus, colheita abundante. Pai, se há documentação, Senhor Deus, aprisionada, se há aposentadoria de seguro-desemprego ou na previdência, Senhor, na justiça, meu Deus, entra com a tua provisão e abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso advogado fiel. Amém. Pode trazer aqui no altar seu dízimo, a sua oferta. Graças eu te dou. Traga o seu dízimo, a sua oferta. Você que fez a transferência bancária também pode vir receber a unção. Pelo preço que e em seguida as crianças vão para a escolinha. Sacrifício de amor que me encontrou, ungido do Senhor. Pelos cravos
em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para adorar um Deus vivo, amém? As crianças podem ir para a salinha com a professora, para a escolinha ser ministrada. Queridos, dia 11 de outubro, nós vamos ter um trabalho com toda a comunidade, toda a igreja, na Chácara Manaim. O pastor Norato dispôs a chácara para nós. Já alocamos brinquedos para as crianças, pula-pula, castelinho, máquinas de algodão doce. E nós queremos estar lá com toda a família dia 11. Vai ter a ministração das crianças e vai ter ministração para casais, para todas as idades. Vai ter trabalho na chácara dia 11 de outubro, a partir da 1h da tarde, amém? Então faça a sua inscrição, não vai pagar, mas nós precisamos de arrecadar alimentação para o cachorro quente, para o lanche da tarde, para o bolo, tá bom? Então você vai fazer a sua contribuição, né, para alimentação e fazer a inscrição até dia 30 de setembro, porque a gente precisa saber a quantidade de criança. Está liberado para crianças que têm famílias na igreja, né? A avó pode trazer a neto, né? Se tiver criança na família, pode estar trazendo, mas tem que fazer inscrição até dia 30, tá bom? É para as crianças da igreja e dos familiares das famílias da igreja. Então pode estar trazendo sim, né? A família, tá bom? Então, mas precisa da inscrição para a gente saber a quantidade de pessoas e quantidade de crianças. Amém, queridos? Entenderam? Amém? Então vamos receber a palavra de Deus. Estamos sedentos para ouvir, né? Nós cantamos: sedento de ti, vem, ó Deus, vem falar conosco nessa noite. Vamos receber a irmã Josefa, que vai ministrar no nosso coração. Sempre é uma bênção, uma honra, né? Uma alegria nessa mulher de Deus. Então aplaude o Senhor Jesus. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade. Quero convidar o meu esposo para estar vindo aqui orar sobre a minha vida. Deus seja louvado por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, porque se nós estamos aqui, queridos, significa que o Espírito Santo nos trouxe. O Espírito Santo é quem trouxe você. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Deus querido, agora a minha esposa, meu Pai. Coloca, Deus querido, que vem do Senhor sobre a boca dela, Pai, a Tua palavra, que vem, Deus querido, tocar nos corações, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, meu Pai, que vem tudo, Senhor, Pai, da Tua boca, da Tua palavra, sobre a boca da minha esposa. Abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Que nessa noite você esteja com os teus ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar com você, amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 11, versículo de número 12, 13 e 14. Marcos,
capítulo 11, versículo de número 12, 13 e 14. Querido e amado Espírito Santo de Deus, amém. Glória a Deus. Marcos, no capítulo 11, versículo de número 12, que diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas. Obrigado, meu esposo. Porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Pai querido, posta estar a tua palavra diante da tua igreja. O Senhor sabe que eu não tenho capacidade, Pai, de mim mesma, de falar qualquer coisa que possa ajudar o teu povo, edificar o teu povo. Mas é o teu Espírito que conhece as necessidades de cada um de nós. É o teu Espírito que conhece as dores, os traumas, as dificuldades. Então eu te peço nessa noite, amado Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Fique à vontade no nosso meio para curar, para trabalhar, para libertar, para falar com o teu povo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o mais importante deste lugar. Que o Senhor possa usar nessa noite a tua palavra para trazer cura, para trazer libertação. Senhor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus. Que nenhum ladrão possa ter poder nessa noite para roubar aquilo que pertence ao povo de Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra toda artimanha do inimigo, toda religiosidade, todo comichão nos ouvidos, toda rebelião, toda desobediência, que bata em retirada das nossas vidas, em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar conosco, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para a Cris subir aqui em cima, porque ela vai me ajudar a estar louvando ao Senhor. Nós não ensaiamos, viu, amados? É que eu comentei com ela que eu gostaria muito de cantar esse louvor, mas esse louvor não é um louvor para uma voz. E a Cris vai me ajudar. Então você, só deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Só deixa o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que Ele deseja, queridos. Porque nós de nós mesmos não podemos oferecer nada para você. Mas nós estamos neste lugar porque nós estamos buscando a presença do Espírito Santo. Nós estamos buscando a presença do Senhor. Então nessa noite, deixa o Espírito Santo tratar com você. Amém? Pode soltar, pastor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor.
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, Cris. É esse Deus, é esse Deus que você está aqui nessa noite para buscar, queridos. É esse Deus que está acima de tudo, acima de todos, vestido de glória e poder. É esse Deus. Pode deixar bem baixinho, pastor, por gentileza, o fundo. Mas essa noite, o Senhor, Ele nos trouxe uma palavra que vai fazer com que cada um de nós nos confronte, que cada um de nós olhe para dentro de nós mesmos e depois aprenda a olhar para o alto, porque, queridos, nós... Pode tirar o som, pastor, por favor. Pode deixar sem som. Amém? Eu tive uma semana, bastante tribulada,
Foi semana de quimioterapia para a Cristiane. Então foi uma semana bem difícil, né? Até ontem a pastora falou: você está lembrando, né, que vai ministrar? Você vai conseguir? Eu falei: pela fé sim, né? A gente sabe que a gente não sabe, né, na verdade. Só sabe o que é o processo de uma quimioterapia quem passa por ela, né? Só sabe quem passa por ela. E isso que cada um reage de uma forma, né? Porque o nosso corpo é uma incógnita, né, queridos? O teu corpo é diferente do meu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Cada um de nós reagimos de uma forma, né? Cada um de nós temos uma forma de reagir. Mas o Senhor nessa noite, com essa palavra que diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela havia frutos. Essa figueira jamais imaginou por o que ela ia passar. Essa figueira jamais imaginou quem iria precisar dela. Essa figueira, ela estava ali plantada numa terra. Se ela deu folhas é porque ela tinha sido adubada. Se ela estava frondosa é porque ela tinha condições, ela tinha terreno, ela tinha umidade. E ela estava frondosa, ela estava cheia de folhas. Mas qual é o problema, queridos? A figueira, tem alguns tipos de figueira que chega a dar o fruto antes da folha. Porque na verdade a figueira, ela não dá flor, o fruto dela já é a flor. Então se uma figueira tem folhas, ela tem que ter frutos. É mais fácil você se deparar com uma figueira com frutos e sem folha, do que com uma figueira com folhas e sem frutos. Olhando para mim e para você hoje, olhando para dentro de nós, o que você encontra hoje? Se Jesus hoje chegasse para te confrontar, ou se daqui a pouco, queridos, soar a trombeta, nos chamando, o que nós temos de frutos para entregar para o Senhor? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que está por fora, queridos. E aquela figueira, ela se preocupou em se apresentar bonita, perfeita, frondosa, verde. Só que ela não se preocupou com o essencial, o fruto. E muitas vezes nós nos preocupamos com como é que o fulano, o que o fulano achou de mim, o que o ciclano achou de mim, o que o Beltrano achou do meu corte de cabelo, né? O que o outro achou da roupa que eu vesti, o que o outro achou da viagem que eu fiz, do carro que eu comprei, da casa que eu moro. E não para se preocupar, o que o meu Deus, que conhece o meu interior, tem achado de mim. Essa semana, queridos, eu entendi uma coisa: que se o meu foco for agradar ao Senhor, eu estou frita. Sabe por quê? Porque o ser humano, queridos, ele é geneticamente mau. O ser humano, ele traz dentro dele a rebeldia de Adão. O ser humano, ele traz dentro dele a rebeldia de Eva. O ser humano, ele tem por dentro dele essa necessidade de fazer o que quer, de fazer aquilo que ele acha que está certo. É natural nosso, é natural do ser humano. Só que servir a Cristo, queridos, significa não fazer o que quer. Abra comigo em Deuteronômio 29. Volta um pouco para trás na sua Bíblia. Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, versículo de número 18, que diz assim: Deuteronômio 29, 18, diz assim: que entre vós não exista homem, nem mulher,
mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Não aconteça que, ouvindo alguém as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. Aqui, queridos, estava sendo passado para aquele povo que estava terminando uma grande jornada essa que poderia ter sido bem mais curta, se eles tivessem dado ouvido ao Senhor, se eles tivessem confiado no Senhor, se eles tivessem aprendido a depender do Senhor. Esse povo estava numa jornada de 40 anos, que era para ter sido bem menor, queridos. E as leis estavam sendo dadas para eles novamente. Moisés estava recordando todas as leis que tinham sido dadas. Moisés fala para eles que o Senhor havia sustentado eles. No versículo de número 5 diz assim: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Estava sendo de novo trazido à memória daquele povo tudo que aquele povo tinha visto. Aquele povo tinha visto Deus arrancar eles, com mão forte, do Egito, mas deixou a rebeldia, deixou o coração falar mais alto, deixou os olhos falar mais alto, porque às vezes nós somos traídos pelos nossos olhos, nós somos traídos pelos nossos ouvidos, nós somos traídos pela nossa fala, dependendo daquilo que nós falamos, nós estamos desfazendo e impedindo que uma grande vitória, uma grande bênção chegue nas nossas mãos, se nós não tivermos cuidado de vigiar, principalmente nos momentos de raiva, de nervosismo, nos momentos de estresse, porque, queridos, a luta ela vem, e na hora da luta a gente mostra quem tem, o que a gente tem dentro de nós. Então por isso não é, queridos, tão importante você ficar preocupado com como você está por fora, mas como você está por dentro, porque é no momento da tribulação, é no momento da luta, que o que você tem dentro vai aflorar para fora. Você vai perder o controle. Não adianta muitas vezes, queridos, a gente ter frustrações dentro do nosso coração e a gente não ponha isso para fora. A gente não chama alguém para dividir isso, para falar: fulano, olha, eu tenho algo que me incomoda, olha, eu tenho algo aqui no meu coração que me incomoda, e falar sobre aquilo, porque o apóstolo Tiago, queridos, ele fala que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros, para que a gente seja curado. Então muitas vezes, dependendo do trauma que tem dentro do teu coração, você só vai se libertar dele quando você procurar alguém de confiança e diante do Senhor, você confessar aquilo e você quebrar, porque a oração de dois, o que dois ligar na terra será ligado no céu, o que dois desligar na terra será desligado no céu. Então não adianta a gente camuflar, queridos, os sentimentos que a gente tem oculto dentro do nosso coração e que de vez em quando a gente sabe que eles estão lá. Então aqui o Senhor, ele estava falando com aquele povo para que tomasse cuidado, para que vigiasse, porque que não acontecesse que nenhum deles tivesse no coração algo e tivesse uma raiz de amargura dentro do coração e produzisse algo ruim. Aqui ele está falando, queridos, da raiz da desobediência. Por quê? Porque isso é algo, como nós nascemos de homem e de mulher, e que eram e que foram desobedientes, nós nascemos com essa genética, e somente Cristo, queridos, pode arrancar tudo isso de dentro de nós. Somente a presença de Cristo na nossa vida, somente quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que nós tomamos posse disso, e que nós trabalhamos o nosso interior, queridos, nós nos libertamos de tudo isso. Então ele está dizendo que não aconteça, que ouvindo alguém as palavras dessa maldição, ele está falando aqui, queridos, do que foi dito em Deuteronômio 28, porque foi lançado bênçãos e maldições. Então ele está dizendo aqui, que entre vós não exista homem nem
nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. O que ele estava falando? Da gente se desviar do Senhor, seguindo o nosso próprio caminho. Ah, não, mas eu acho que tal coisa pode. Não, mas eu acho que tal coisa é normal. O que a palavra de Deus fala para você a respeito disso? Porque quando a gente lê, queridos, a palavra de Deus, que nós vamos tomar um posicionamento na nossa vida e que nós buscamos, o Espírito Santo traz a nossa memória. O Espírito Santo traz a nossa memória. Mas em canto fulano está escrito assim, assim, assim. E você volta para trás. Ele está dizendo que não haja no meio de vocês, que não haja no meio das famílias, das tribos, um coração hoje que se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir a deuses dessas nações, que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Não aconteça que, ouvindo alguém as palavras dessa maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz. Sabe o que é, queridos? É você achar que você conhece a verdade, você pode andar segundo o teu coração, conhecendo a verdade, e você se iludir que você vai ser abençoado mesmo desse jeito, que você vai ser abençoado mesmo andando em desobediência, que você vai ser abençoado mesmo andando fora da palavra. Não vai, queridos. O inimigo pode até camuflar, deixar você por um tempo, tipo, não acontece nada. Mas quando ele atacar, queridos, sabe por quê? Porque o inimigo, ele é legalista. O inimigo, ele precisa de brecha na nossa vida para poder entrar. E a rebelião é uma brecha, queridos, que ela é desde Lúcifer. O que aconteceu? Por que Satanás foi expulso do céu? Por que Satanás se tornou Satanás? Porque ele se rebelou contra Deus. Porque ele se desviou do seu chamado. Ele se desviou daquilo que era proposto para ele. Então o que ele está dizendo? Que não aconteça, né, que você, ouvindo tudo isso, que você ainda queira seguir o teu próprio caminho. Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias 17. Caminhe para frente agora. Caminhe para frente. Jeremias é depois de Isaías. Jeremias 17:5, que diz assim: Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que ele está dizendo? Maldito o homem que confia em si próprio, queridos. Que ele fala: não, eu estou certo. Que ele não para se questionar, que ele não para se examinar, que ele não para olhar para as suas atitudes e confrontar as atitudes dele com o que diz a palavra de Deus. Que ele resolve seguir o seu próprio caminho, a sua própria direção. Ele não aceita, querido, ser orientado. Ele não aceita. Às vezes ele recebe uma palavra dura e ele acha que a palavra foi direcionada para ele, e não entende que é o Espírito Santo lutando para que desperte dentro de você a obediência, para que desperte dentro de você o desejo de servir ao Senhor da maneira que convém. É claro, queridos, que como eu disse para vocês, se a gente achar que a gente vai agradar a Deus, sim, a gente agrada em algumas situações, mas eu diria que na maior parte, se nós nos examinarmos, nós estamos desagradando o Senhor. Então a nossa busca tem que ser, queridos, pela presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus não está preocupado com esses pequenos erros nossos. Deus está preocupado com a nossa confiança nele. Hoje foi aberta essa reunião no Salmo 115, aonde o Senhor, ele está dizendo daqueles que confiam no Senhor. Entenda uma coisa: nós temos que examinar nós mesmos? Temos. Mas nós não temos, queridos, que deixar que as nossas falhas causem divisão entre nós e o nosso Deus. Eu quero convidar você agora para ir até Romanos 7. Olha o que Paulo, o grande Paulo, um homem experiente,
experimentado, queridos. Um homem que ele diz, né, que ele foi arrebatado até o céu, queridos, e que ele ouviu da parte de Deus coisas inefáveis. Olha o que Paulo diz. Então, como nós vamos achar que nós temos condições de viver sempre agradando a Deus? A gente luta sim para agradar a Deus, queridos, mas a nossa confiança tem que estar em buscar a Deus, independente da situação que você esteja. Você entender que Deus, ele não lança fora aqueles que o buscam. Romanos capítulo 7, versículo de número 19. Eu vou ler o 18. Romanos, capítulo 7, versículo de número 18, que diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Queridos, você olha que quem está falando isso não é alguém que andava fora da presença de Deus, queridos. Quem está falando isso é alguém experimentado em Deus. Quem está falando isso é alguém que padecia sofrimentos, que sabia quem era Deus, que sabia quem era o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quantas pessoas, queridos, não estão aqui nessa noite porque cometeram erros durante essa semana, e ao invés de olhar para Cristo, olha para o próprio erro e fala: não, eu não tenho jeito. Porque é isso que o inimigo quer na nossa vida. Ele quer que você olhe para você e fale: você não tem jeito. Você viu? Você fez tal coisa hoje. Sabe o que você tem que fazer, queridos? Quando acontecer isso, você pode se punhar de pé e falar: eu me arrependo disso que eu fiz, mas a minha confiança está em Deus. Mas se você, queridos, não estiver cheio da presença do Espírito Santo, você não consegue fazer isso. Você vai se afastando, você vai se esfriando, você vai se distanciando. Por quê? Porque o homem, ele é falho. O homem, se ele não tiver cuidado, ele fica que nem a figueira. Ele fica com posicionamento, com aparência de crente, mas o coração, queridos, já se desviou. O Senhor, ele fala em Isaías que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o apóstolo Paulo continua no versículo de número 19: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Observa, queridos, que se você fosse olhar para esses dois versículos, você ia falar: ih, Paulo se desviou, não deu conta. Mas Paulo, queridos, ele tinha um entendimento disso, de que nós somos totalmente dependentes da graça, de que nós somos totalmente dependentes de Cristo, que não há em nós, queridos, perfeição. Então, queridos, não adianta você olhar para tal pessoa e falar: nossa, que pessoa. Queridos, não existe pessoa perfeita na face da terra. Existem pessoas lutando, queridos, lutando para permanecer de pé. Existem pessoas lutando para que a sua fé não morra. Existem pessoas lutando, queridos, para não se afastar, porque todos os dias entende o quão miserável é e olha para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa, Senhor, que eu me afaste de Ti. Então, queridos, não deixe que as suas falhas te afastem de Deus. Não deixe, quando você olhar para dentro de você e você ficar descontente com aquilo que você vê, não se afaste de Deus. Busque mais, queridos, busque mais a presença de Deus. E o apóstolo Paulo continua: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele diz: dou graças a Deus, que por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, queridos, nós vamos ter, é como o viciado em crack, né? Misericórdia, diz que o viciado em crack, ele pode se libertar do crack, mas se você colocar uma pedra de crack na frente dele 10 anos depois, ele entra em desespero, ele começa a suar,
ele começa a entrar numa guerra terrível, porque ele sente o desejo de usar o crack. O pecado é a mesma coisa com a gente, queridos. Você luta contra ele, mas ele insiste em querer te pegar. Então por isso, queridos, nós temos que ser o quê? Vigilantes. Porque a palavra do Senhor, ela diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando feito leão, buscando a quem possa tragar. Mas aí você diz: mas nós não temos o leão da tribo de Judá? Mas Satanás se disfarça em anjo de luz e engana, se possível, até os eleitos, queridos. Então o inimigo, ele fica fazendo um barulho à sua volta, ele fica te acusando, ele fica lançando seta nos teus ouvidos, queridos, lançando a desmotivação, lançando a tristeza, lançando a sensação de que você não vai vencer. Queridos, nós temos que colocar uma coisa no nosso coração: o viver é Cristo, o morrer é ganho. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Porque quando nós colocamos isso, queridos, a gente luta contra a doença, mas a gente olha para ela e fala: o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Porque se eu morrer, eu sei que eu vou para a glória. Eu me lembro que quando eu fui fazer a cirurgia esse ano, quando o anestesista veio para me sedar, eu falei com Deus, falei: Senhor, se eu tiver alguma coisa ainda que tiver pendente, por favor, me perdoa. Mas se eu não acordar nessa terra, que eu acorde na glória e nos teus pés, Senhor. Porque esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo. E isso, querido, nos torna forte. Porque você para de viver temendo. Você teme sim se afastar de Deus, mas o resto é só o resto. Porque Jesus disse que a gente tem que temer aquele que mata o corpo e depois tem poder para lançar a alma no inferno. E o diabo não tem poder para lançar a sua alma no inferno, queridos. Não tem. Ele pode até atacar teu corpo, mas a tua alma, se você estiver em Cristo Jesus, se você estiver agarrado na graça, agarrado na misericórdia, agarrado na convicção de quem é Deus, queridos, nós não estamos servindo, queridos, a um Deus que não se importa. Nós estamos servindo a um Deus que se importa com a gente. Nós estamos servindo a um Deus que olha para você, queridos, e sofre junto com você. E que muitas vezes fica, queridos, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso está querendo dizer, queridos? Que aqueles momentos que você está com tanta dor na tua alma, que não sai mais palavra, você tem o Espírito Santo chorando diante de Deus por você, queridos. Nós não podemos, amados, a essas alturas do campeonato, nos enganar a nós mesmos. Nós temos que parar, queridos, todos os dias e olhar para dentro de nós e falar: eu vou me consertar, eu vou pedir perdão. Errou, queridos, imediatamente. Até porque, amados, se você faz as coisas erradas e não percebe mais, corre. Porque o que faz a gente perceber que a gente fez errado é o Espírito Santo. A palavra diz que Sansão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que destruía exército, queridos. Mas ele se acostumou com o erro, ele se acostumou com o pecado. O grande perigo, querido, do cristão é se acostumar com o pecado. Porque quando ele se acostuma, ele acha que ainda tem o Espírito Santo. Só que quando chega no momento decisivo na vida dele, assim como Sansão, ele descobre que o Espírito não habita mais nele. Isso é terrível. E foi o que aconteceu com aquela figueira. Ela se achava bela e formosa. Só que quando Jesus chega e olha para ela, acabou o direito de se enganar. Acabou o direito de se posicionar como alguém que ela não era. Porque Jesus olha para ela e fala que nunca, que jamais alguém come um figo de ti. Queridos, isso é terrível. Então que nós, assim como o apóstolo Paulo, entendamos isso, que nós de nós mesmos, queridos, não temos capacidade nenhuma. A salvação, ela vem pela fé, pela graça. É pela graça que nós somos salvos. E isso é dom de Deus. E para isso, queridos, nós temos que não nos acostumar com o pecado.
O problema da figueira é que ela se acostumou a enganar. Ela se acostumou em não produzir fruto. Ela se acostumou em achar que só as folhas era suficiente. Ela não imaginava que ia chegar o dia que o Senhor dos Senhores iria confrontá-la. E eu quero dizer para você, entenda isso, eu e você, vai chegar o dia que nós seremos confrontados pelo Senhor. E talvez, queridos, essa palavra vai ser dita para você se você não se consertar. Talvez essa palavra vai ser dita, você vai dizer: não, Senhor, porque o ser humano, ele é que nem Adão. Adão, Senhor, a mulher que tu me deste, essa me deu do fruto e eu comi. O ser humano, ele é especialista, queridos, em arrumar desculpa. Ao invés dele dizer: Senhor, deu ruim, descuidei da Eva, não cuidei da Eva, deixei a Eva conversar com quem não devia, não fui o protetor da Eva, não fui aquele que vigiou, não fui aquele que guardou, não fui aquele que estava atento, e a Eva comeu a fruta. Ah, Senhor, mas ela veio me dar e eu não quis, não. Esse era o papel de Adão. Porque eu quero dizer uma coisa para você, homem: está na tua responsabilidade o cuidar, o vigiar, o estar atento à atitude da tua família. O homem, a mulher, ela tem muito mais percepção do que o homem, né? A mulher, ela é mais perceptiva do que o homem. Mas o homem, queridos, ele é mais pro braçal, ele é mais pro fazer aquilo que exige força. Mas o homem também, ele precisa entender que espiritualmente ele é o responsável pela casa dele. Isso é muito forte, queridos, isso é muito sério. Se Eva estava conversando com cobra, é porque ela tinha um Adão que não olhava o que a mulher dele estava fazendo. O que ele estava fazendo enquanto Eva estava conversando com a cobra? Por que Eva foi dar ouvido para a cobra, queridos? Será que não é porque ele nunca lembrava ela? Será que porque a função dele ele não cumpriu? De todos os dias chegar em Eva e falar: Eva, olha, você lembra que o nosso Deus disse para nós que nós podemos usufruir de todos os frutos? Eva, mas aquela árvore você não pode, Eva, comer. Eva, fica atenta. Eva, olha, nós precisamos de continuar na presença de Deus. Homem, você tem feito isso? De chamar os seus filhos no particular: olha, filho, toma cuidado com a internet. Olha, filho, toma cuidado com o TikTok. Olha, filho, toma cuidado com aquilo que a internet tem tentado enfiar de goela abaixo. Hoje eu até postei no meu status, né, um vídeo que fala da morte da sabedoria, por causa do TikTok, por causa de tudo isso que tem na internet. Por quê? Porque ele vai se moldando aquilo que você gosta. Se você vê um vídeo e você gosta, ele vai mandando outro, mandando outro, mandando outro, mandando outro, mandando outro. E isso, queridos, diz que isso gera no nosso cérebro o desejo de prazer imediato. E aí depois você tem preguiça de pensar, você tem preguiça de meditar. E tem um monte de gente que hoje em dia tem preguiça de pensar na sua própria vida, tem preguiça de examinar a sua própria vida. Até porque mexer em coisa suja fede. E é preciso ter muita coragem, queridos, para examinar a si mesmo. Porque tem muita coisa dentro da gente que às vezes é feio, fede. Por que tem tanta gente depressiva? Por que tem tanta gente opressa pela ansiedade? Porque não se para mais para conversar, não se para mais para se bater papo, não se para mais para ter o prazer de se sentar em volta de uma mesa, para tomar uma xícara de café e para se bater papo, para se conhecer. Está todo mundo na internet. As pessoas não gastam mais tempo para ler, não gastam mais tempo para meditar, não gastam mais tempo para ver uma notícia e pensar sobre aquela notícia, analisar sobre aquela notícia. Muitas vezes tem gente que vê uma notícia de alguém que cometeu uma violência, fala assim: nossa, tem que matar uma pessoa dessa. Queridos, mas não para pensar: nossa, o que levou a pessoa a fazer tal coisa? Qual foi a criação dessa pessoa? Como foi o relacionamento dessa pessoa com seu pai? Como foi o relacionamento dessa pessoa com a sua mãe? Essa pessoa teve pessoas que orou por ele? Essa pessoa teve pessoas
pessoas que intercedeu por ele? Essa pessoa teve alguém que foi gentil com ele? Queridos, não para pensar nisso. Já se mete a juiz e condena e já dá o veredito. Quem somos nós, amados? O apóstolo Tiago, ele fala que só há um juiz e um Senhor, Jesus Cristo. Esse pode, e ele não faz isso sem antes dar todas as oportunidades, queridos. Então, que a gente a partir de hoje, queridos, não nos deixemos enganar. Nós estamos na época da apostasia, queridos, na época do afastamento, em que as pessoas estão querendo seguir o seu próprio coração, os seus próprios desejos. E é época, querido, de nós voltarmos para a palavra, de nós pararmos de dominarmos a nós mesmos. Mas, querido, para dominar nós mesmos, só com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, queridos, nós não temos essa capacidade. Eu quero que você vá comigo agora para falar da graça de Deus. Caminhe para frente. Você estava em Romanos? Caminhe para frente. Nós vamos até a carta para Tito. Glória a Deus. Tito fica depois de Timóteo e antes de Hebreus, queridos. É uma cartinha bem pequena que só tem 3 capítulos. Fica depois de Timóteo e antes de Hebreus. Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito 2:11. O título diz assim: a graça da salvação manifestou-se a todos. Pois a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando uma bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Fala essas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Queridos, observe isso. A graça, queridos, quando fala aqui de iniquidade, a iniquidade são pecados repetitivos. Você observa que Jesus, ele se deu, o versículo de número 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. É o pecado que nos aparta de Deus? Não, queridos, é a falta de arrependimento. É a falta de olhar para nós mesmos e correr desesperadamente para Cristo. Então eu não sei o que tem te prendido, eu não sei o que tem te impedido, queridos, de avançar. Essa semana, queridos, eu meditava em quanto a igreja está precisando de pessoas curadas. Porque Deus, ele só vai enviar pessoas doentes para pessoas curadas. Deus não vai enviar pessoas doentes para pessoas doentes, porque um doente não tem capacidade de curar o outro, um doente não tem capacidade de levantar o outro. Mas quando, queridos, nós estamos curados, cheios da presença de Deus, aí sim flui de dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, palavras de cura, palavras de restauração, palavras que tiram o cativo do cativeiro. Só que Deus está dizendo, queridos, que Ele quer levantar um povo todo seu. Queridos, olha o privilégio, um povo todo seu, zeloso,
e de boas obras. Nós precisamos, queridos, com urgência. Vamos até Gálatas no capítulo 5, versículo de número 16. Eu já quero concluir para que a gente não se torne muito cansativo. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 16. Gálatas, capítulo 5. Gálatas é lá as cartas do apóstolo Paulo. Você vai passar Atos dos Apóstolos, você vai passar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vai. Gálatas capítulo 5, versículos de número 16, digo assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas? Não ande na carne, não ande segundo os teus desejos. Você sabe o que é santo? Você sabe o que é agradável ao Senhor? Vai ser uma luta para você andar buscando agradar ao Senhor, porque vai ter momento que a carne ela vai querer agradar a si própria. E se eu chegasse aqui, queridos, e pregasse para você, Deus tem uma bênção, e profetizasse sobre a sua vida, mas eu não confrontasse o pecado que pode estar habitando e que vai lutar o tempo inteiro para habitar em você, queridos, para você seria muito agradável, porque a sua carne estaria confortável. Eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, é confortável. Mas se eu chego aqui e digo, irmãos, é uma guerra, luta contra o teu desejo, luta contra o desejo de desobedecer, luta contra o desejo de criticar, luta contra o desejo de amaldiçoar, luta contra o desejo de não perdoar. Porque se você for lá na parábola da figueira, queridos, você vai ver que depois Jesus faz essa junção. Porque lá na frente os apóstolos chegam e falam: mestre, a figueira já secou. E Jesus olha e fala: tendes fé em Deus. Tudo que vocês disserem, mesmo que seja um monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, crendo, isso será feito. Mas aí ele diz: mas quando vocês estiverem orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoa. Mas se vós não perdoardes, o vosso Pai também não vos perdoará. A tua carne, ela vai se agarrar na razão, porque muitas vezes nós temos razão. Nós ficamos decepcionados, chateados e magoados com uma pessoa que às vezes você investiu tanto, que você amou tanto, que você cuidou tanto. Mas é justo essas que o inimigo vai levantar contra nós, queridos, para nos causar divisão. Outra vez, querido, é uma pessoa que está indo para o abismo e precisa da sua intercessão. Se você não interceder, essa pessoa vai para o inferno. E o inimigo usa ela, queridos, para falar algo contra a tua vida, te magoa. E ao invés de você falar: Espírito Santo de Deus, protege o meu coração, e começar a orar, queridos, por essa pessoa. A gente precisa, queridos, quando alguém nos magoa, a primeira coisa, não ficar preocupado com o que a pessoa fez, mas como o teu coração está recebendo isso. Porque você não pode mudar o que os outros fazem para você, mas você pode mudar a maneira com que você recebe o que os outros fazem de mal para você. E às vezes aquela pessoa, você, queridos, era a salvação. Você era talvez um Lázaro na porta do rico, e o inimigo usou aquela pessoa te machucou, te magoou, e você não perdoou. Aí vai ela para o inferno. E se você não perdoar, você sabe quem é que vai junto. Porque o que é que Jesus disse? Se nós não perdoar, o Pai também não nos perdoará. Então isso significa que se a trombeta soar, pecadores não sobem. É muito sério, queridos.
E aí entra a luta contra a carne, porque a carne vai falar: não, não perdoa, você tem razão. Imagina, você investiu tanto. Imagina, você sempre foi honesta, aquela pessoa foi desonesta com você. A carne vai falar isso. Mas o Espírito, queridos, vai dizer: entrega para Deus. O Espírito vai dizer: entrega para mim. Entrega para mim. O que nós precisamos, queridos? Entregar para Deus. Por mais que isso esteja doendo em você, entrega para Deus. Se joga nos pés do Senhor. Se for preciso chorar nos pés do Senhor, chora, queridos. Se você não estiver dando conta sozinho, procura alguém da igreja, alguém que seja servo de Deus de verdade, para orar com você sobre aquilo, para te ajudar a vencer em oração. Mas não deixe a carne te separar. E o apóstolo ele continua dizendo assim: se porém sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estou em Gálatas, tá, queridos? Gálatas 5, agora no versículo 18. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Não esquece que a rebeldia, a desobediência, ela está incluída na feitiçaria. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Facções é partidarismo, queridos. Hoje em dia no Brasil você vê muito isso. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Queridos, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E é isso que nós temos que ser. Então o que ele está dizendo? Você não pode andar segundo essas coisas. Você não pode andar com ciúme. Você não pode andar com inimizades. Você não pode andar com iras. O apóstolo Paulo ele diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quando nós ficamos irados, queridos, o apóstolo Tiago ele diz que a nossa ira não opera a justiça de Deus. E o pior, queridos, nós somos tão atrevidos, nós nos achamos às vezes tão justos, que nós chegamos diante de Deus e: Senhor, faça justiça, como se nós, queridos, tivéssemos condições disso. Se a própria palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície, querido? Algo sujo, nojento, repugnante. Essa é a nossa justiça. Nós somos falhos, queridos. Então que a gente aprenda, quando o outro nos ofende, entrar na presença de Deus e: Espírito Santo, cuida do meu coração. Espírito Santo, tem de misericórdia dessa pessoa, porque se essa pessoa fez esse mal para comigo, Pai, é porque o coração dela está desse jeito. O coração dela, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, queridos. Se uma pessoa é grosso com você, é porque a grosseria está dentro do coração dela. Se uma pessoa fala mentira ao teu respeito, é porque o coração dela está cheio de mentira. Se uma pessoa te prejudica para tomar o teu lugar, é porque o coração dela está cheio de ambição. E tudo isso pertence a quê, queridos? Ao inimigo. Qual é o nosso papel, queridos? Confiar. Confiar em Deus. Confiar que independente da situação, quem vai fazer justiça, o Senhor ele diz na palavra dele: minha é a vingança, eu pelejarei, diz o Senhor. Mas quando você entende, querido, que a vingança é dele, não pertence ao homem. Quando você confia irrestritamente no Senhor, apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas dificuldades, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos medos, nós confiamos em Deus. Nós confiamos. E o apóstolo ele continua dizendo: invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prescrevi, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, versículo de número 22, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz. Olha que esses dois primeiros aqui já te dá uma qualidade de vida, queridos. Queridos, a gente precisa de entender que a presença do Espírito Santo também nos dá qualidade de vida, porque são sentimentos que faz bem para a nossa alma, que nos alimenta, que nos deixa aconchegados na presença de Deus, que nos deixa, queridos, com uma sensação de conforto.
Você já sentiu raiva de alguém? Você já observou como é ruim? É horrível. É horrível. Então, seja lá o que for, queridos, joga para fora do teu coração. Não deixa não. No teu coração, você sabe o que tem que ter? A presença do Espírito Santo, porque Ele vai produzir frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Queridos, nós só vamos conseguir ser fiéis com o Espírito Santo, porque sem Ele, queridos, a gente não consegue nem sequer ser fiel. Então a fidelidade, queridos, é algo que só o Espírito Santo no nosso coração pode produzir. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, contra essas coisas nós estamos fora da lei. Não é o teu pecado mais que te condena, porque teu pecado já foi lançado no mar do esquecimento. Você pode, queridos, ter feito algo que se você olhar hoje, você fala, isso é horrível, mas não deixe o inimigo te lembrar mais disso, porque quem lembra a gente disso é o inimigo, queridos. Porque quando nós entregamos aos pés do Senhor, Ele fala, você está entregando para mim, você confia em mim, acabou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, se agarre em Cristo Jesus, se agarre no Espírito Santo de Deus. E ele continua: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se viverdes no Espírito, andemos também no Espírito, não nos tornemos convencidos. Olha aqui, queridos, olha o problema da figueira. Ela se tornou convencida da sua beleza, e ela esqueceu que ela precisava de dar fruto. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então você observa que a palavra de Deus, ela sempre está nos confrontando contra aquilo que pode brotar de dentro de nós. Porque, queridos, uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, começa a acontecer coisas, e você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem começar: nossa, mas você é isso, nossa, mas você é aquilo. Queridos, nós não somos nada. Toda honra e toda glória, ela pertence a Deus. Hoje, se eu olhasse, queridos, para mim mesma, eu tinha ligado para a pastora e falado: pastora, não vou ministrar. Se eu e a Cris tivéssemos olhado para nós mesmos, nós não teríamos tentado louvar o Senhor hoje, porque nós não ensaiamos. Só que a gente não faz para agradar homens, queridos, a gente faz para agradar o Senhor. Apesar de que exige que a gente ensaie, sim, porque nós temos que oferecer para o Senhor o melhor. Então tudo, queridos, é Deus. Se você vê, queridos, um pregador com palavras poderosas, se essa palavra tocou no teu coração, entenda, queridos, que ele não é nada, foi o Espírito Santo de Deus que falou com você. Porque o ser humano, ele não tem nada para nos oferecer, queridos, é só o Espírito Santo que tem. Eu tenho olhado, a luta, da Cristiane enfrentando essa quimioterapia. Hoje ela postou, quem não tem o telefone dela não tem como ver, mas hoje, porque ela participa de algumas reuniões, porque ela é presidente do grupo estudantil da Univesp de Marília, e ela começou a participar das reuniões online com um lenço na cabeça. E aí as pessoas começaram a tirar uma com a cara dela, dizendo que ela era muçulmana. O que ela fez? Postou uma foto sem o lenço, totalmente careca. Você acha? E hoje na hora do almoço eu estava conversando com ela, e ela não tinha feito isso ainda, foi depois dessa conversa. Ela falou para mim, dessas pessoas que tinham, começado a tirar com ela, dizendo que ela era muçulmana. Eu falei: Cristiane, bota a cara para fora.
Falei, passa um batom na sua boca, posta uma foto sem nada na sua cabeça. Você sabe por quê? Por quê? Porque cabelo é só adereço. É só adereço. Nós não somos os nossos cabelos. Nós somos o que nós somos por dentro. Falei, e daí que tá careca? E daí? Bota um brinco na orelha, passa um batom na boca e sai por aí linda e formosa. Porque você é o que você tem dentro. Você não é o cabelo que você tem na cabeça. E ela postou, queridos, uma foto. Passou um batom na boca. Brinco ela não pode pôr, porque a orelha dela estava muito tempo sem brinco. E ela não pode, a médica proibiu ela de fazer até as unhas. Ela não pode nem tirar a cutícula. Porque quando você está fazendo quimioterapia, você fica totalmente suscetível a qualquer tipo de infecção. Um vírus pode estar passando lá longe e querer te pegar. Então você não pode. Mas quem é que tem mantido ela tão forte, queridos? É Deus. Sexta-feira eu senti que ela ia começar a entrar em desespero, porque a fadiga, queridos, segunda-feira ela tomou 6 bolsas de remédio, uma atrás da outra. Você vê, para em 2 sessões não ter ficado um pelo no corpo dela, para você ter uma ideia da guerra, da batalha, é como soltar uma bomba no teu organismo, queridos. Então é uma luta. É só Deus para te manter de pé. É só Deus. Mas a nossa confiança está em homens? Não, queridos. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Hoje mesmo ela falou assim para mim, mãe, Jesus já me curou, eu só estou no processo. E é tão real isso, queridos, que na primeira sessão de quimioterapia, o tumor eram 2 tumores. Você já estava vendo ele. Você olhava no seio dela, você já via. Você não podia. Foi assim, quando mexeu, quando fez a biópsia, a médica até ainda falou: esse tipo de doença não gosta de ser acordado. Quando fez a biópsia, queridos, em 15 dias, nós voltamos no médico, ele olhou e falou: isso está crescendo rápido demais. Você olhava nela, queridos, você já via que o seio dela estava muito maior do que o outro. Uma sessão de quimioterapia, você passa a mão no seio dela, você não vê mais o nódulo. Foi porque o remédio fez efeito? Foi. Mas foi porque o Deus Todo-Poderoso também pôs as mãos. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto ela está tomando aquele remédio, eu estou sentada de um lado e estou olhando, falando: Jesus, põe uma gota do teu sangue aí. Jesus, que esse remédio não cause mal, mas que ele atinja e faça mal para o vírus, para o mal que está aí no corpo dela, mas que produza cura sobre o corpo dela. Queridos, tem processo que nós temos que passar, queridos, e nós temos que aprender a suportar o processo, porque o processo vai te levar a algo muito maior. A Cristiane no futuro, se ela quiser, queridos, fazer palestra, falar para outras mulheres, ela vai poder fazer, porque afinal de contas ela já teve a cabeça aberta de um lado no outro, uma cirurgia de 9 horas, agora está enfrentando um câncer, e você nunca viu ela cambalear. Nunca viu. Então ela tem alicerce, ela tem tarimba para falar. Porque uma coisa é você falar do que você ouviu falar, outra coisa é você falar do que você experimentou, do que você vivenciou, do que você sentiu. É claro que quando ela recebeu essa notícia, você imagina, alguém que achou que estava saindo do deserto, terminando faculdade, fazendo estágio remunerado, prestes a se formar, agora não vai poder se formar porque ela não pode concluir o estágio obrigatório. Ela teve que abandonar o estágio remunerado porque a médica disse: você não pode ficar perto de criança. E ela tinha acostumado com as crianças. Ela queria porque queria na 3ª semana voltar para a escola. Ela falou: mas eu me acostumei, eu me apeguei. Eu falei: mas agora é hora de você pensar em você. É fácil para ela, queridos? Não é fácil. Não é fácil. É nessas horas que você tem que se agarrar em Deus, queridos. Se agarrar em Deus. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé. Se o ministério de louvor vai louvar, pode subir, porque eu só vou orar, passar para a pastora. Eu não vou louvar ao Senhor mais, porque eu já falei demais. Me desculpe, queridos, eu falo assim: vou fazer uma ministração de 30 minutos, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, é a vontade do Espírito. Então eu não sei como você estava aqui, você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você saia daqui convicto da tua vitória. Que não importa o que aconteça, queridos, agarre-se em Deus. A tua confiança tem que estar em Deus. A tua fé tem que estar em Deus, que fez os céus
no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja. O Senhor conhece a cada um deles, Pai. Que o Senhor venha nessa noite curar os medos, curar os traumas, ajudar a perdoar, Pai. Aquele que tem algo no coração que precisa perdoar, que o Senhor venha purificar o coração nessa noite. Que o Senhor venha dar, Pai querido, o poder de decisão para decidir perdoar, Senhor. Aqueles que estão enfrentando dificuldade na sua casa, no seu lar, que estão enfrentando guerras familiares, que seja o Senhor, Pai querido, da sabedoria, da discernimento, colocar paz no coração, Senhor, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, que todo mal que tem se levantado contra o teu povo, que seja nessa noite cancelado. Senhor, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos de tudo que nos impede de servir ao Senhor, de produzir frutos, Pai. Livra-nos, Pai, purifica a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortalece a tua igreja, fortalece, Senhor, o teu povo. Manifesta, Senhor, o teu poder sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Oh Senhor, nós sabemos que o Senhor agindo, nenhum mal pode continuar, Pai. Em nome de Jesus, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso eu te peço nessa noite, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sobre o trono está, soberano Criador, para sempre vou louvar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia, Jesus. Levante as tuas mãos mais alto que você puder. Receba a graça do Senhor. Fala, Deus, como eu preciso do teu perdão, como eu preciso, Senhor Deus, do teu renovo, da tua força. Senhor, como eu dependo de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou sair daqui nessa noite, eu vou voltar para minha casa, mas eu quero que você venha comigo, Espírito Santo. Ajuda-me nas decisões, ajuda-me nas escolhas, ajuda-me no agir, no pensar, no falar. Vem, Espírito Santo de Deus, convida o Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus nessa noite, me capacita, me ajuda, me fortaleça. Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Oh Espírito Santo, que eu esteja sensível ao teu agir, ao teu falar. Espírito Santo de Deus, fala com Deus nessa noite. Pai, nós ouvimos esta palavra, Senhor. Pai querido, nós dependemos do Senhor desta graça. Senhor, nós dependemos, Senhor, do teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, nossos pecados, conscientes e inconscientes, pecados
Senhor. oração por omissão, pecado, Senhor Deus, Pai, por nossa carne. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, como noiva, como igreja do Senhor. Espírito Santo, vem conosco, Senhor, vem conosco para nossa casa, vem conosco no trabalho, na escola, onde estivermos. Espírito Santo, vem conosco e ajuda-nos, Senhor, a agradar o coração do Pai. Ajuda-nos a ser obediente à Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, que nada não possa nos separar do Teu amor, que nada faça divisão entre nós e Ti, Senhor. Nós queremos estar ligados, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus, amém. Como nós somos ministrados, amém, glória a Deus, aleluia, né? Como o Senhor fala conosco. Vamos meditar nessa palavra a semana toda, né? Vamos, né, degustar essa palavra, meditar, pôr em prática, né, essa palavra que veio para o nosso coração nessa noite, porque o Pai, Ele corrige o filho que ama, ensina, né, o filho que Ele quer bem, né? Então que nós possamos sentir esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, né, que Ele nos ensina, nos corrige e nos direciona, para que nós possamos, né, sermos abençoados, amém, glória a Deus. Amém. Nós vamos para casa abençoada. Deus abençoe o irmão José. Deus abençoe o Ministério de Adoração. Deus abençoe você que deixou sua casa para estar aqui nessa noite, para dar o primeiro dia da semana a Deus, né? Eu falo que a gente vem aqui agradecer tudo que nós já recebemos e entregar para Deus tudo que nós vamos, né, viver e receber nessa semana. Amém? Glória a Deus. Quero receber nessa noite a visita da Júlia, primeira vez, né? Vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe, Júlia, né? Leva a paz do Senhor no teu coração, amada. Você é muito amada pelo Senhor, né? E também amado por essa família. E essa família Cristo é real também. Que seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Então, na terça-feira, oração às 8. Sexta-feira tem reunião de mulheres aqui, que é o encerramento do propósito 3 semanas da Cris. E os homens da casa da Alice com o irmãozinho. Domingo nós temos aqui o culto às 19 horas, amém? Na quinta-feira, às 1h estaremos indo também, quem puder, tiver disponibilidade, estaremos indo para o asilo. Nós estamos fazendo reunião nas quinta-feira, né, no asilo, não toda semana, de 15 em 15 dias. Nós estamos com um grupo de missionários no asilo. E de 15 em 15 dias, o evangelismo aqui na praça, né, aqui perto do Paulista, tem sido uma bênção, gente, né? Temos levado a mensagem, os lojistas, né, os mercadistas, o pessoal tem ouvido a palavra, né, tem recebido o amor de Deus ali, os moradores de rua, né, tem ouvido a palavra e tem sido muito bom. Então, o dia que você puder ir, no sábado, de 15 em 15 dias, sábado que nós tivemos, sábado que vem não, dia 27, né, novamente aqui no Paulista, né, para levar a palavra, o café da manhã. A gente, né, ali divide com todos ali o café da manhã e é uma bênção, amém? Tá? Então sejam bem-vindos no trabalho de evangelização nas ruas, tá? E sábado é lá na São Bento, quem puder, tiver disponibilidade na São Bento. E o primeiro sábado do mês de outubro estaremos na casa de recuperação, levando a palavra e o louvor também, né, o primeiro sábado do mês de outubro, né? Então abraça essa causa, tem sido muito bênção, né, Maria? A Maria está amando, né? A Geiso sempre está ali com a gente, tem sido uma bênção. A Soninha, né? Tem sido muito bom nesse trabalho, né, de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, tá? Então vamos para casa abençoada, levante as tuas mãos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, por este culto, Pai, por tudo que nós, Senhor Deus, aqui podemos sentir a Tua presença, receber da Tua palavra, o Teu alimento. Senhor Deus, que o Senhor possa receber este culto de adoração, de gratidão ao Senhor. Senhor Deus, vamos para casa, mas queremos que o Senhor venha conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vem conosco no andar, no pensar, no deitar. Fala conosco enquanto nós dormimos. Senhor, Espírito Santo, fica conosco todo o tempo, em nome
de Jesus, nós te pedimos, Senhor, Pai querido, guarda o teu povo, livra e guarda, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, semana de vitória. Te damos glória, te damos honra, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem? Pausa.